Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Eu comecei aí passando o meu chantininho verde. Lembrando que esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. Comecei aí passando o meu chantininho verde na parte de baixo. Para fazer esse eu peguei o verde folha e uma gotinha de marrom. Uma gotinha mesmo. Quando a gente coloca uma gotinha de marrom em qualquer cor que seja, você vai dar uma secada naquela cor. Deixar aquela cor um pouco mais envelhecida, um pouco mais chá, tá bom? Então assim eu fiz para fazer esse verde. E para fazer esse azul que eu vou colocar agora, eu coloquei uma parte branca também. E para fazer essa parte azul também eu coloquei um pouquinho, uma gotinhazinha de marrom, tá? Marrom e chocolate. Então aí eu fui colocando. Eu não fiz pré-camada nesse bolo, até porque ele já tinha uma blindagem de ganache, então não tinha necessidade de eu fazer a pré-camada. E passei aí por todo o meu bolo. Eu comecei alisando a parte de cima, porque eu precisava da parte de cima mais lisinha para me começar a alisar as laterais. Porque depois eu ia só tirar mesmo o excesso das quinas, ok? Então aí eu tô alisando. Gente, eu passei esse branco, o verde e o azul meio desuniforme, tá? Esse era o objetivo mesmo, ele ficar meio desuniforme para que ele desse essas ondas e essas nuances entre uma cor e outra, ou um pouco mesclando as cores, tá bom? Então agora eu tô alisando aí, eu aliso sempre com a minha régua, né, que eu falo aqui pra vocês. Então eu fiz o alisamento aí com a minha régua, eu aqueço a minha régua, você pode tanto aquecer uma água, tá? E você vai colocando a sua régua dentro dessa água quente, quanto aquecer direto no fogo. Lembrando que se você aquecer direto no fogo, tá? Você tem que tomar muito cuidado para ela não estar super aquecida e derreter o seu chantilly. Depois que eu fiz o alisamento aí do meu bolo, eu fiz a misturinha de álcool de cereal com pó nacar, é um pozinho, você dilui entre os dois e eu fui aplicando no meu bolo. Você pode aplicar com a bombinha ou com aerógrafo. Eu tenho um aerógrafo, então eu uso ele, tá bom? Mas você pode aplicar com a bombinha e até mesmo aquelas bombinhas pequenininhas de perfume que você compra em lojinha de R$1,99. Já mostrei aqui no canal que dá certo sim, tá? Agora eu peguei um bico perlê, ele é um pouco maior que o número 2, tá? Esse bico meu não tem numeração, então não tem como eu falar pra vocês. No caso do verde, eu usei o adaptador porque a gente vai usar esse verde de várias formas, tá? Então eu coloquei o adaptador porque aí eu posso trocar, apenas trocar o meu bico sem precisar ficar tirando do saco de confeitar e tudo mais. Limpei aí o excesso de sujeirinha que tava aí na minha bandeja, tanto pelo colocar o pó nacar quanto do chantilly, tá? Então eu dei uma limpadinha aí com um paninho úmido na minha bandeja e coloquei o meu bico chuveirinho. A numeração dele é o 233. E eu fui fazendo aí as minhas graminhas por todo o meu bolo. Gente, muita gente tem dúvidas sobre esse bico. Realmente o chantilly tem que estar um pouco mais consistente, sim. Se ele estiver mole, você não consegue fazer. E outra coisa muito importante, o seu bico tem que estar limpo. Então, eu faço um pouquinho de graminha aí, limpo a ponta do meu bico e volto a fazer, tá? Sempre tem que estar com o bico limpinho, porque senão ele vira como se fosse uma pitangona, sabe? Não dá certo realmente para fazer. Então eu fui colocando aí as graminhas, todas as graminhas que eu queria colocar. Eu coloquei 2 carreirinhas de graminha. Você pode fazer uma só, vai da sua preferência. Gente, toda vez que eu venho mostrar aqui uma decoração, é uma inspiração. Aí você faz a sua, do jeito que você imaginar. Se você acha que fica mais bonito de um jeito, de outro, aí você vai usar a sua imaginação. Eu tô vindo aqui trazendo uma que eu gostei. Depois você volta aqui e me conta aí como que foi a sua decoração, tá bom? Eu quero convidar vocês também para ir lá no Instagram, que lá no Instagram eu tô compartilhando bastante coisa lá sobre o meu dia a dia de confeiteira, dona de casa e mãe. Tá vendo esse bico? Não tem numeração, ele é como se fosse o 1M, mas bem pequenininho.
Então, eu usei esse bico para fazer as nossas rosetas. Eu queria rosetas mais delicadinhas porque o bolo era pequeno. Então, eu escolhi esse bico que é parecido com um M, mas ele é miniatura, tá? Como se fosse uma miniatura de um M. Mas você pode usar qualquer pitanguinha também, tá? Então, você faz uma pitanguinha e circula. É isso que a gente vai fazer. Para mim fazer essa cor lilás que vocês estão vendo, eu reaproveitei o restinho que sobrou do azul, tá? E coloquei um pouquinho de lilás mesmo, do corante lilás mesmo, para ficar com essa cor. Olha que cor linda que ficou. E o melhor, né? Eu reaproveitei o restinho do azul. Para você fazer azul, se caso você não tiver o lilás, você pode fazer o azul com rosa, tá? Que dá super certo também para você fazer sua cor lilás. E agora aí eu fui fazendo as minhas rosetas, pitanga e circula, tá? E assim eu fiz todas as minhas rosetinhas aí nos meus galinhos. Eu fui saltando duas, porque ainda ia vir as outras cores que eu ia fazer de roseta, tá? Olha aí, então vou mostrar mais uma vez para vocês como que eu faço as minhas rosetas, ó. Pitanga e circula, pitanga e circula. Esse amarelo que eu usei é o amarelo damasco. Eu gosto bastante que ele é um amarelo bem vivo. O amarelo gema, ele já é um pouquinho mais fechado. Esse rosa que eu usei para fazer, gente, todos com o mesmo bico, ok? Esse rosa que eu usei é o rosa vermelho morango, tá? Coloco pouco rosa e viro o vermelho morango. E coloquei um pouquinho também de pink, desculpa. Coloquei um pouquinho de pink. Agora eu tô usando o bico aí, número 67, que é umas folhinhas bem pequenas. São bem pequenininhas mesmo e é muito delicadinho. Porém, você tem que ter um certo cuidadinho para usar esse bico aí, tá, gente? Porque como ele é pequenininho, você testa antes, como eu sempre falo, você, bico miniatura, principalmente, você precisa testar antes de colocar no seu bolo. Porque às vezes você vai com muita sede ao pote, você aperta e faz aquele babado enorme. E folha a gente não quer babado, a gente quer a folhinha bonitinha, né? E olha como é pequenininho, gente. É muito fofinho esse bico, tá? Eu recomendo bastante ele. Tem um que é menor ainda que esse, eu também tenho um outro que é menorzinho, que eu também adoro, acho que fica super fofo. E vocês observaram que a gente usou a mesma cor de verde. Não troquei o saco de confeitar, apenas o bico. Então, é importante que a gente tenha alguns adaptadores para a gente poder usar assim. Naqueles dias que a gente quer só trocar ali algum detalhezinho, é um verdezinho, é uma pitanguinha. Então, é importante que a gente tenha um adaptador em casa. Agora, eu voltei com o meu pó Nacar com álcool de cereal e fui passando novamente no meu bolo. Eu não estava com o objetivo de, depois de fazer os galinhos e tudo mais, voltar passando o meu pó Nacar para deixar o meu bolo perolado. Porém, eu achei que as florzinhas iam dar um toque, tá? Então, eu passei só nas florzinhas, dando esse arzinho de perolado no meu bolo. Eu tentei evitar ao máximo que caísse tanto na minha graminha quanto nos meus galinhos. Até porque eu já tinha passado o pó Nacar, lembra? No início eu passei o pó Nacar no céu, na paisagem, tá? Então agora era só mesmo para dar um toquezinho nas minhas flores. Agora com a minha bombinha, que chama bombinha de pulverizar, tá, gente? Bombinha de pulverizar culinária. Eu usei para colocar o nosso glitter, o nosso brilho no nosso bolo. Eu quero falar algumas considerações. Aquela bombinha que você usa para colocar o pó Nacar, eu uso o aerógrafo, mas se você usa a sua bombinha para colocar pó Nacar, você não deve usar ela para colocar o brilho, porque o pó Nacar é úmido, porque você tem que diluir ele com álcool de cereal. E o glitter você coloca ele puro, você simplesmente tira o caninho e coloca para borrifar o pozinho lá de brilho lá dentro. Eu uso o da Mago. Você coloca o pozinho de brilho lá dentro e já borrifa e já sai lindamente seus glitters aí no seu bolo. Mas você não pode usar a mesma bombinha para os dois efeitos, tá bom? Vai acabar entupindo e dando um BO danado.
E eu coloquei umas florzinhas aí de papel arroz, umas florzinhas, umas borboletas. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu gravei aí com flash e sem flash para vocês verem como fica lindo e o brilho que ele tem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma inspiração aí pro canal. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!